Boa noite, Fernanda. Boa noite. Felipe. Como estão vocês? Tudo bem? Espero que estejam bem aí, felizes, saúde. Sérgio, querido, quanta honra. Amanhã temos encontro, hein, Sérgio? Não vai esquecer. Às 6 ou às 8? Às 8. Mas quero voltar para 6. Está muito tarde isso. 6 da manhã é melhor. Mas aqui no sul... Diz que está frio aí no sul, né? Bastante, bastante. está muito frio aqui, deu 7 graus na madrugada. Madrugada tem 3 horas. Nossa, lá em São Borges que estava 2 graus hoje de manhã. Aonde que tu estás, Manuel? Estou em Umuarama, Paraná. Ah, Umuarama. Aqui tem uma amplitude térmica louca, porque chega a 40 graus no verão e 5 no inverno. Eu que sou baiano, nunca experimentei essa amplitude. O frio na Bahia é 20 graus, então... Mas estou gostando, é bom. Quem mais está aí? Larissa, Maiane, Daniele, Will, saudades de você, Will, precisamos tomar um café. Ali, tá frio, parece aí também, Santa Catarina. Gelado, gelado. Boa noite. Frio, boa noite, boa noite. Tudo bom, doutor? Amanda, Adriana. Ótimo, e contigo? Pessoal chegando, sejam todos bem-vindos. Maximiano, muito bom. Bom, prontos para uma aula magna? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Muito bem, esse povo bom, mesmo com frio, está aqui. Eu vi que a Fernanda está dirigindo. Fernanda, por favor, preste atenção aí na direção. Oi, Denise. Aí, pode deixar. Combinado, então. Obrigada pelo convite. Bom, hoje nós resolvemos fazer essa aula magna. Seja o líder que o seu cartório precisa. Vocês são o líder que o cartório de vocês precisa? Vocês estão aí assumindo esse papel que é de transformar desafios em oportunidades e inspirar as pessoas, né, as suas equipes, a alcançar a excelência. Quem é aqui que é um líder de alta performance aí, me dá um joinha. Vamos ver esses joinhas aí, ó. Muito bom, aqui eu só tenho gente competente, olha aí, ó, gosto das mãozinhas. Então, vamos lá. Bom, vocês, para quem não nos conhece, né, hoje a Chai está em 23 estados aí, quem conhecer pessoal que está pintadinho em cinza aí, me indica, que eu quero estar em todos os estados brasileiros. Um pouquinho de mim, né, que sou o CEO aqui do Grupo Chai e idealizadora do MBA. Então, eu tenho pós-graduação, estou terminando mestrado, tenho diversos treinamentos, mas o que mais importa mesmo é que eu sou apaixonada pela gestão. Eu acho que se tiver gestão em todos os lugares, em todos os tipos de empresa, nas nossas casas, né, no nosso dia a dia, nós seremos muito mais eficientes e, com isso, teremos uma felicidade muito maior, porque nosso dia vai ser leve, vai ser transformador, vai gerar resultados para nós e para as pessoas que estão à nossa volta. E quais são os principais desafios na gestão aí dos cartórios extrajudiciais? Escrevam aí no chat para mim. O que vocês consideram como principal desafio? Escreve aí. Fábio chegando, Isabel, sejam bem-vindos, queridos. Qual o principal desafio que vocês têm hoje aí na gestão do cartório de vocês? Vamos ver, escrevam aí para compartilhar comigo. Um deles, não precisa ser todos. Parte humana, treinar a equipe que seja engajada, desenho dos fluxos e processos,
recursos humanos, produtividade, plano de carreira, treinamento de equipe. Nossa, minha aula foi desenhada para vocês, parece que eu sabia disso. Motivar a equipe a fazer esse movimento na sociedade, não só na equipe. Ah, Carlos estava na aula hoje de manhã, arrasou, Carlos. É isso aí. Precisamos aumentar esse faturamento aí, vamos embora. Comunicação. Quem mais? Chegou a Alexandra, seja bem-vinda, querida. E daí eu trago um pouco de uma pesquisa que a gente realizou com titulares de cartório esse ano, e eles trouxeram, né, na totalidade, mais ou menos isso que vocês falam aí, né? Gestão de pessoas. Então, existe muito problema aí com atrasos, com faltas, com rotatividade, que as pessoas não ficam no cartório, né? Falta de comprometimento e motivação. E isso causa um desgaste muito grande, porque não existe equipe qualificada no mercado que vocês possam lá e contratar, né, atendentes de cartório, auxiliares de cartório, auxiliar de registro de imóveis, auxiliar de escritura pública, enfim, não existe formação para isso, então vocês têm que treinar. E daí vocês treinam essas pessoas para trabalhar com vocês, e as pessoas saem do cartório, né? Ou começam a faltar, ou começam a atrasar, e vocês têm que começar do zero de novo, todo esse processo de qualificação da equipe. Então, realmente é um problema muito grande. E a gente precisa ter toda uma estrutura dentro do cartório para manter essas pessoas comprometidas e motivadas, querendo ficar nesse lugar. Então, realmente é um desafio bem grande para os titulares e para os gestores. Outro ponto que nós também identificamos nessa pesquisa foi a organização de processos. Falta de organização, perda de prazos, necessidade de criar padronizações, né? Eu estava no Piauí semana passada, e lá... O que aconteceu aqui? E lá, eu estava conversando com o titular, perguntando qual é o sistema operacional que ele utilizava. E o sistema era o Word, diz ele. Imagina só, como que os processos estão organizados nesse cartório. Então, existe muita perda de tempo, e com isso, né, os prazos aumentam, porque existe muito retrabalho. Outro ponto que a gente identificou na pesquisa foi a qualidade e agilidade no serviço. Prestar um serviço com qualidade, agilidade e atenção, garantindo a segurança jurídica. Né? Isso eu tenho um discurso já há bastante tempo. Se o meu prazo está alto, significa que a qualidade da minha segurança jurídica está muito baixa, que eu preciso fazer a conferência dos documentos para garantir que saia com qualidade o serviço. Só que isso demanda estresse, demanda retrabalho, demanda eu pagar hora extra, demanda eu ter que contratar mais pessoas para garantir que saia num prazo legal. Então, me gera um custo muito alto. Então, eu preciso, sim, cuidar da qualidade para gerar uma agilidade maior dentro do cartório. É um outro problema identificado nessa pesquisa. E adaptação às mudanças normativas. Hoje, se tem provimentos todos os dias, né? Novos provimentos saindo toda hora, todos os dias. Então, ajustar os meus POPs de acordo com esses procedimentos é um desafio. E eu tenho que estar com essas mudanças sendo atualizadas constantemente. E além de ter que treinar e capacitar a minha equipe para que ela aprenda que foi mudado, né? Então, eu tenho que ser muito ágil nessa adaptação dessas mudanças. Então, esses 4 eixos a gente traz aqui para vocês, para a gente debater um pouco mais
e vem ao encontro dessas respostas que vocês me deram aí. Como que a gente vai melhorar a questão de pessoas, a questão de processos, a questão da qualidade e a questão das mudanças? E um outro item, o quinto item, é a liderança. Impor autoridade, ser líder inspirador, motivar a equipe, delegar tarefas e gerenciar conflitos. Quem é que consegue fazer tudo isso aqui ao mesmo tempo? É desafiador, né? E ainda tem a questão de perfil. Às vezes eu não consigo dar um feedback, a pessoa está trabalhando comigo, faz alguma coisa errada, eu vou tolerando, daí chega num momento lá que eu não aguento mais, e por uma pequena coisa eu perco a minha paciência e falo num tom diferente de voz, e daí eu perco a equipe, e daí eu tenho que contratar outra pessoa, capacitar essa pessoa, viu só? É uma bola de neve se eu não assumir esses 5 papéis que estão representados aqui como pontos que são críticos dentro dos cartórios. Então, a gente vai debater um pouco sobre isso. E vocês já me falaram, né? Vocês estão vivendo algum desses problemas que identificaram ali. Mas, agora eu falando dos 5, qual que está sendo mais desafiador para vocês aí? Pessoas, processos, vou voltar para aquela tela anterior ali. Pessoas, processos, qualidade, mudança ou liderança? Escrevam aí no chat para mim. Com esse friozinho. Escrevam aí no chat para mim. Pessoas, ou processos, ou qualidade, ou mudanças, ou liderança. Pessoas, liderança. Pessoas, processos, pessoas. Olha só. Pessoas está com índice altíssimo. Porque a gente não consegue dominar, né? A gente não tem esse domínio. Nos processos a gente otimiza, organiza, né? A qualidade a gente faz os controles. Mas as pessoas, cada um vem de um lugar, vem de um tipo de criação, vem de um tipo de sistema, e eu não sei o que vai acontecer, né? Então, pessoas realmente é o mais desafiador. Eu até escrevi um artigo que eu enviei hoje para a revista do CNB, lá de Minas Gerais, falando a respeito da humanização no trabalho. Então, a gente tem que estar olhando mais para as pessoas. E esse primeiro pilar, então, né, o desafio dos atrasos, da rotatividade, da falta de comprometimento, a solução, uma das soluções, né, é implementar um programa de treinamento e desenvolvimento que crie um ambiente positivo, reconhecer e recompensar o bom desempenho. E eu trago isso aqui, que a gente precisa implementar o programa de treinamento, isso a gente fala há bastante tempo. Quem é que tem aqui o cronograma de treinamento anual? Faz um joinha aí para mim. Quem é que tem o cronograma? Todo mês tem um treinamento. Todo mês a equipe participa de um treinamento. E isso é fundamental. Olha, a Alexandra tem, a Ali tem. Muito bom, tem que ter. E, além disso, a gente precisa ter um programa de desenvolvimento individual. Eu preciso trabalhar para cada colaborador do cartório, eu preciso desenvolver, qualificar cada um, só que eles são diferentes, eles têm perfis diferentes, né? A gente aplica aquele teste, o assessment, para ver o perfil de cada colaborador e criar planos de ações para desenvolver aquelas habilidades que o formulário nos traz como resultado. Então, tem pessoas que são mais comunicativas, tem pessoas que são mais executoras, outras mais analíticas, outras mais planejadoras. Então, eu tenho que analisar o perfil de cada uma dessas pessoas e colocar a pessoa no lugar certo. Então, eu preciso ter no balcão, por exemplo, eu tenho que ter uma pessoa que comunica bem, que seja comunicadora, né? Comunicadora executora, de preferência. Então, ela vai fazer uma entrega muito mais eficiente. Agora, eu não posso colocar um analista lá no balcão,
ele não vai gostar de estar lá, ele não gosta de falar com pessoas, ele gosta de ambientes mais silenciosos, ele gosta de estar mais concentrado, e num ambiente de atendimento não existe isso. Então, às vezes eu insisto em contratar uma pessoa com uma habilidade que não é adequada à habilidade ao cargo que eu tenho disponível. Então, eu preciso olhar para cada uma das pessoas na sua essência. E, por exemplo, cada um tem um sonho, uma necessidade. Vocês já perguntaram qual é o sonho do colaborador de vocês? Então, escrevam aí num caderno de anotações onde vocês estão. Tarefa de casa para amanhã. Identificar qual é o sonho de cada colaborador de vocês. O que ele quer? O que ele espera? Como que ele se vê daqui 5 anos dentro do cartório? Ou se ele se vê dentro do cartório daqui 5 anos? E a gente tem medo de perguntar isso. Porque pode ser que o sonho dele seja diferente, que ele está usando o cartório só por um tempo para conseguir um recurso, para ele fazer aquilo que ele precisa fazer, que ele quer fazer, que ele tem desejo, sonho de fazer. Mas, por exemplo, se vocês forem franco com eles, de identificar qual o sonho dele, eu quero ser o substituto do cartório daqui a uns anos, o que eu preciso fazer para chegar lá? Né? Então, qual qualificação ele tem que desenvolver ao longo do tempo? Se existir uma oportunidade, uma vaga, ele pode concorrer a essa vaga numa seleção interna. Mas daí ele já está qualificado e ele sabe que é possível. Agora, ele quer ser um nutricionista, mas ele pretende trabalhar no cartório mais 4 anos enquanto ele faz uma faculdade. Então, que esses 4 anos tenham muita qualidade na entrega. O que eu preciso desenvolver ele sabendo que daqui a 4 anos ele vai sair. E eu aproveito ele na essência e ele sabe que tem o meu aval para sair daqui a 4 anos. Entende? Eu preciso ter uma relação franca com cada membro da equipe. E daí, com isso, gera uma confiança, uma credibilidade muito maior. Então, o tipo de entrega que essa pessoa vai fazer também é diferente. Ele sabe que está sendo visto. Por exemplo, tem uma pessoa que tem uma necessidade de ter, sei lá, um computador mais moderno em casa. O que eu vou fazer para ajudar ele a fazer um cronograma financeiro de compra desse computador? Sabe? Eu vou olhar para o sonho dele, para a vontade dele, e ajudar ele a concretizar aquilo. Porque daí ele vai também fazer um compromisso comigo de fazer uma entrega melhor. Ele sabe que está num ambiente mais confiável. E daí são pessoas, não é o ponto que vocês mais colocam como desafiador? Então, eu tenho que olhar para a pessoa na sua essência, e cada indivíduo é um. Saiu uma reportagem, ontem eu vi essa reportagem, saiu no Exame, até eu coloquei no meu artigo isso, que o Philip Kotler, que é o pai da administração, do marketing da administração, né, o primeiro livro dele, na década de 60 ali, já está mais de 20 edições, eu acho, e ele tem aquela teoria dos 4 P's, né, o produto, o preço, a praça e a promoção, né, que eu fiz administração, isso eu estudei lá na faculdade, e todo mundo do marketing já viu esses 4 P's. Só que agora ele criou o H2H, que é o olhar para a pessoa a pessoa. Que eu faço negócio com pessoas. Eu não faço negócio de... por exemplo, vocês que têm tabelionato de notas, vocês fazem relacionamentos, não fazem só uma escritura. Escritura é a materialização daquela negociação entre pessoas. Então, preciso olhar para a pessoa, né, para a essência dela, para a necessidade dela. Então, isso é uma nova teoria que ele traz, né, que é o H2H, e que vai revolucionar. E daí a gente pensando assim, que nós estamos na era digital, nós estamos com inteligência artificial generativa. O que todo mundo está com medo de perder os seus empregos, de ser substituído pela máquina. Então, como é que eu não vou tratar a pessoa como pessoa? Eu preciso fazer isso. Então, eu tenho que olhar para essa essência, para ver o que ela necessita.
Anotaram aí para fazer a tarefa? Faz um joinha aí que a gente vai fazer a tarefa amanhã. Isso aí. Muito bem. Porque tem que ser assim. Toda informação que a gente recebe, o que eu posso aproveitar e otimizar para o meu dia a dia de trabalho? Então, eu tenho que colocar em prática. Só conhecimento não gera valor, é a ação desse conhecimento que vai gerar valor. Então, o segundo pilar, processos, né? A organização dos processos. Então, o desafio é a falta de organização, a perda de prazo, a necessidade de criar e padronizar os processos. Então, uma solução que a gente traz, né, é utilizar ferramentas de gestão de processos, mapear, né, todos os processos, fazer o fluxo de trabalho e ele tem que ser claro e eficiente. Então, quem participou já do prazo zero conosco, né, que é aquele treinamento dos processos, lá a gente faz todo o desenho do macro processo, né, como inicia tudo, faz o fluxo do processo, o documento entra num lugar, passa por outro e chega na sua finalização, e daí o meu cartório tem que ser organizado, inclusive a estrutura física dele, para facilitar esse fluxo do processo, para não ter aquele vai e volta do documento, e nem é só para vai e volta para as pessoas, e sim vai e volta nos lugares, nos ambientes do cartório, né? Quais as salas que esse documento circula. Então, eu preciso estar monitorando os tempos e movimentos. E sugiro até vocês colocar um cronômetro para fazer uma medição de como o documento caminha dentro do cartório, né? Antigamente, quando a gente não tinha a internet do jeito que é hoje, eu sentava do lado de uma pessoa e cronometrava quanto tempo ela levava para fazer uma compra e venda, por exemplo. E daí eu fiz com todos os atos. Isso. Então, quem fez mais rápido dentro da equipe? O que ela fez de diferente? E daí eu crio um procedimento padrão daquela forma que foi feito mais eficiente e mais rápido. E depois eu treino toda a equipe nesse procedimento. Então, eu preciso fazer esse desenho, né? E depois o passo a passo da execução dessa tarefa. Então, isso sim é gerenciar o processo. O Manuel, que estava falando ali antes a respeito dos processos, é isso. Tem que ter o mapeamento, né? Eu tenho que saber todos os processos que tem dentro do cartório, depois fazer o fluxograma de cada uma das etapas e depois os procedimentos operacionais padrões de cada tipo de serviço, para assim eu conseguir criar uma rotina de trabalho. E daí eu treino as pessoas nisso. Daí quando vem lá uma mudança do código de normas ou um provimento novo, eu vou lá naquele procedimento específico e altero só aquele item e treino a equipe novamente. Então, isso me dá uma garantia que meus processos vão ficar muito mais eficientes. E quando eu faço esse desenho, é como o titular tivesse em todas as posições do cartório. Ele executando a tarefa, porque diz do jeito que ele gostaria que fosse feito. O terceiro pilar, então, qualidade, né? Qualidade e agilidade nos serviços. Então, o desafio aqui é prestar um serviço de qualidade com agilidade e atenção, garantindo a segurança jurídica. E a solução que a gente traz é implementar um sistema de controle de qualidade, treinar a equipe para garantir essa excelência no atendimento e usar tecnologia para agilizar o processo. Né? Aquele titular que eu conversei lá no Piauí, que está fazendo no Word, a dificuldade é muito maior de quem tem um sistema operacional que executa. E o mais ágil ainda é quem está usando inteligência artificial nas atividades. Né? Teve lá no congresso conosco uma empresa, como é que é? Space Chat, acho que era o nome, onde ele está usando aqueles chatbox do WhatsApp com inteligência artificial. Então, está acelerando também alguns atendimentos. Então, o que eu tenho que trazer de inovação e de melhoria para facilitar e garantir essa qualidade na entrega?
Gestão de mudanças, o quarto pilar, né? Adaptação às mudanças normativas. Então, o desafio aqui é acompanhar e se adaptar rapidamente às mudanças e às normas e legislações. E a solução é manter atualizado com as mudanças legislativas, investir em treinamentos contínuos, criar uma equipe de compliance. E aqui é muito sério, porque às vezes a gente acredita que não existem riscos, e o compliance precisa ser gerido de uma forma muito mais concreta e ter ferramentas com que me balize que realmente está tendo essas atividades. A gente viu várias situações de áreas que são registradas, né, e são feitos sobreposições de metragem, onde existe um desvio de conduta muito grande dentro do próprio cartório, sem a gente se dar conta. Então, eu preciso usar georreferenciamento nas atividades, eu preciso garantir que não está sendo vendida a mesma área para mais de uma pessoa, e a gente viu algumas situações assim que tinha uma área cheia, era pedido certidão no cartório de origem, e daí eram divididas essas áreas e vendidas, e não registradas devidamente. E daí você ia novamente lá, no cartório de origem, pedia uma outra certidão da mesma área e fazia o mesmo processo. Então, existem formas que a gente garante essa questão jurídica que tenha efetividade e que não corra esse risco de sobreposição de terra. E vocês têm a responsabilidade de olhar para isso. Vocês têm a missão de olhar para isso e fazer com que fique regular essas questões. Então, Santa Catarina está passando aquele processo do REURB, né? Que o CORE e as entidades de classe estão fazendo. Então, assim, auxiliar no máximo e regularizar ao máximo com uma missão. Até hoje de manhã nós estávamos no desafio dos indicadores, o Carlos estava participando lá, e a gente falando, de 4 em 4 anos troca o prefeito, mas o titular do cartório permanece por um longo tempo. Então, é responsabilidade do cartório fazer a movimentação necessária para essa regularização acontecer. E evitar esses problemas de sobreposição de terra, e isso gera problema para quem adquiriu, né? Para quem comprou. E os tabelionatos de notas têm que fazer trabalho em conjunto com o registro de imóveis para fazer isso acontecer. Porque depois, quando o imóvel vai para o mercado, o tabelionato ganha também nesse processo. Então, ajudar nessa movimentação. E ganham todos, né? Registro Civil ganha também, RTD-PJ ganha também. Então, não ganha diretamente na ação da regularização, mas precisa uma certidão disso, uma certidão daquilo, que todas as outras atribuições são beneficiadas. Então, a gente precisa ajudar nesse processo. E o quinto pilar, que é a liderança, que para mim é o principal, porque a batida do tambor é dada pelo líder, o líder que está à frente, né? Então, o desafio aqui é impor autoridade, ser um líder inspirador, motivar a equipe, delegar tarefas e gerenciar conflitos. E a solução, então, é desenvolver habilidades de liderança, utilizar técnicas de motivação, promover uma comunicação aberta e transparente e estabelecer metas claras. A equipe deve saber o que se espera dela. E eu tenho que dar o feedback se ela está conseguindo ou não está conseguindo. Quando o líder não se posiciona e não está à frente, a equipe faz do jeito que ela acha mais correto.
e nem sempre aquela ação é a ideal. Então, o líder, ele precisa, sim, motivar, ele precisa dar exemplo, ele precisa estar atento aos detalhes para fazer com que o movimento aconteça. A equipe está se espelhando nele. Então, por exemplo, se ele não vai no cartório, né, não tem uma gestão lá que tenha essa mesma linha de atribuição, né, a equipe faz do jeito que ela achar viável. E daí está sempre faltando gente, eu preciso sempre contratar mais pessoas, eu preciso sempre estar treinando novamente, gastando meu tempo, tendo mais retrabalho. E quando ele olha lá no final do mês, por exemplo, o fluxo de caixa dele, não sobrou nada, né? E daí, e para quem estão brincando de atender no cartório? Não, a gente precisa gerar renda, a gente precisa gerar movimento, a gente precisa fazer com que a equipe entenda que aquele trabalho é fundamental para a existência daquele cartório, que tem que mobilizar as cidades, tem que fazer as cidades se desenvolver e crescer. Daí não é legal isso? Vai dizer que não é legal. Tá, um titular de cartório lá à frente, desenvolvendo a cidade, regularizando tudo. Isso sim é um titular de fundamento. Isso sim está fazendo a diferença ali, né? Ou senão, se o titular não está a fim de fazer esses movimentos, tem que sair, pedir para sair. Né? Não quero mais ficar no cartório, vou fazer outra coisa. Libera para fazer concurso público, para aquele cartório entrar novamente no concurso. Porque eu não consigo entender, sabe? Vocês estudam, passam num concurso super difícil, quando estão à frente do cartório, que é a hora de fazer o movimento para fazer acontecer, não faz. E 80% do tempo de vocês é gestão, e só 20% é jurídico. Então, se vocês não aplicarem gestão no cartório, não olharem para os processos, não motivar as pessoas, não vai acontecer. Então, vocês têm que dar essa batida no tambor, tem que fazer esse movimento. Então, dicas que valem ouro. Anotem aí. Estão anotando? Dá um joinha. Organização de cargos e salários e desenvolvimento contínuo, né? Vocês falaram antes ali um pouco também sobre isso. Então, a importância de ter isso, manter os funcionários motivados e comprometidos, promover o crescimento profissional. E qual é a ação? Criar uma organização de cargos e salários estruturada, oferecer oportunidades de treinamento e desenvolvimento. Então, o que é uma organização de cargos e salários? Eu tenho lá um atendente de balcão. O que um atendente de balcão tem que fazer? Quais são as atividades dele? Atividade 1, atividade 2, atividade 3, atividade 4. Daí, eu tenho um titular, um atendente que faz algo a mais. Né? Ele não faz só aquilo, ele faz uns relatórios, ele tem que me apresentar alguns dados. Então, eu coloco um nível a mais para ele, que é o atendente de balcão nível 2. E eles não podem ter o mesmo salário, porque o atendente de balcão nível 2 tem uma atribuição a mais. Então, a regra é ter o mesmo cargo, ter o mesmo salário e fazer a mesma coisa. Então, eu descrevo lá tudo que o atendente 1 faz, com o salário X. Vamos colocar aí, sei lá, R$1.800. O atendente nível 2, ele faz tudo que o atendente nível 1 faz e mais alguma coisa. E vai ganhar um salário um pouquinho maior, R$1.900. Se tiver muita complexidade, eu tenho que criar mais um nível, por exemplo, uma coordenação do atendimento. Vai ser um atendente de atendimento nível 3. Ele tem um cargo ainda de coordenação lá. Ele vai ganhar, vai fazer tudo que o 1 faz, tudo que o 2 faz e mais alguma coisa. E vai ganhar R$2.000, R$2.500. Então, a regra é essa. Para todas as atribuições do cartório, vocês têm que descrever
o que a pessoa precisa fazer. Então, qual o conhecimento que ela tem? A gente chama CHA, conhecimento, habilidade e atitude. Qual o conhecimento que ela tem? São as atividades que ela precisa desenvolver. Qual a habilidade que tem que ter? Tem que ser proativa, tem que ser comunicativa, enfim, descreva as habilidades desse cara. E tem que ter atitude. Que tipo de ação tu espera que ela execute lá? Né? Ela é uma pessoa que vê as oportunidades, que sempre está buscando novas ações, que resolve os problemas. Então, vocês vão descrever. Isso vale para todos os cargos. Para o atendente do balcão, para o setor de escritura, para o setor de procuração, para o setor de registro de imóveis, para o setor de análise de documentos, para o setor lá do protesto, para o rapaz que faz intimações, né? O rapaz ou moça que faz intimações. Então, para cada um dos cargos, vocês vão descrever. E daí vão começando a montar uma tabelinha, né? Quanto que está o salário de um, quanto está o salário de outro, ver se não choca. E isso tem que estar na carteira de trabalho lá dele também. Mas primeiro vocês fazem tudo isso para depois mexer na carteira de trabalho da pessoa. Então, descrevam todas as atividades. Beleza? Outra dica de ouro, ó. Criação de um ambiente de trabalho positivo. A importância disso aumenta a produtividade e a satisfação dos funcionários, e a ação é promover uma cultura de reconhecimento, oferecer benefícios e incentivos e manter uma comunicação aberta. Então, um ambiente legal, um ambiente agradável faz toda a diferença. Nós tivemos num cartório, há 2 semanas atrás, num estado precário, com mofo nas paredes, com o teto, com goteira, o arquivo estava na cozinha do cartório, sem reboco, a parede. Vocês acham que a pessoa vai produzir bem num ambiente desses? Não vai produzir, não vai. Agora bota uma pessoa num lugar iluminado, e não tinha ar-condicionado. Com ar-condicionado, com o ambiente limpo, organizado, cada coisa no seu lugar, a produção da equipe é muito maior. Se vocês fizerem o desenho do fluxograma que a gente falou antes lá, olhando a mobília do cartório, né, fazendo isso já gera um aumento de produtividade das pessoas. Então, está olhando para o ambiente do trabalho. Mesma coisa são os computadores. Não adianta querer economizar e dar para a equipe computador lento para trabalhar. Vocês estão pagando para o computador ficar rodando lá e mudando de tela. É uma economia que não é inteligente. Eu tenho que ter computadores potentes para a equipe produzir mais rápido, porque daí ela vaza um clique e troca de tela. Então, tenho que considerar esses tempos e movimentos também. E a cultura do reconhecimento, usar a meritocracia, né? As pessoas que fazem mais, elas precisam ser reconhecidas, e às vezes não é um reconhecimento financeiro, pode ser um reconhecimento de dar os parabéns, de chamar na sala do titular para conversar e dar os parabéns, para fazer aquele funcionário do mês, para colocar lá no Instagram, sei lá, achar formas de reconhecimento, e isso gera uma cultura agregada, né? Oferecer benefícios e incentivos, né? Várias pessoas vários titulares fazem parcerias com universidades e conseguem um desconto lá, e daí o colaborador economiza, às vezes, 30%, 40%, 50% só por causa de um convênio que o cartório fez. Nem precisou o cartório desembolsar nada, mas ele consegue fazer esse convênio e beneficia daí as pessoas. Então, algumas ações. E comunicação. Se vocês não apurarem a comunicação, é aí o maior problema de todas as empresas. As pessoas não falam o que precisa falar e a comunicação fica truncada.
Então, tem que ver se a pessoa entendeu realmente o que está sendo solicitado, né? Porque a comunicação é o que a pessoa escuta, não é o que a gente fala. Ela tem que entender o que eu estou solicitando, o que eu estou pedindo. Então, cuidem da comunicação. Outra dica: ferramentas de gestão de projetos e de pessoas. Então, a importância disso é otimizar os processos, aumentar a eficiência, a produtividade e a ação. Aqui a gente colocou utilizar ferramentas como o sistema gerencial Chai, que está tudo lá, memória de reunião, os planos de ações, o planejamento estratégico, os indicadores de desempenho. Então, tem que ter ferramenta que facilite a gestão, que facilite o titular tomar a decisão. Né? Agora, eu falei do chatbot ali, da Space Chat lá, que estava no Congresso. Automatizou, tem o resultado mais rápido com inteligência artificial. Então, assim, tem que usar mecanismos que facilitem a rotina de vocês. Imagina só aquele titular que está usando o Word. Né? É um absurdo, porque o sistema operacional tinha que estar funcionando. E você já pensou, então, resolver todos esses pilares junto? Pessoas, processos, qualidade, gestão de mudança e liderança? Quem já pensou aí? Qual é a mágica que tem para resolver esses 5 pilares ao mesmo tempo? Quem gostaria de resolver? Faz um joinha aí para mim. Ah, Carlos, Catiane, Ali, muitos joinhas, sim. Porque assim, se a gente não resolver esses pontos, a gente vai continuar tendo eles todos os dias. É uma questão do que eu decido fazer agora, é o que vai resultar no meu futuro. É aquilo que eu vou ter no meu futuro como idealização, como aquilo que eu estou buscando. E eu vou colocar um videozinho aqui para vocês, que basta vocês escolherem a direção certa. É só isso. Basta vocês escolherem a direção certa. Se vocês quiserem ir lá para Jacobina, que eu vi que a minha querida amiga Neuzinha está aqui, que fica na Bahia, e pegar um ônibus ali na rodoviária que me leva lá para o Rio Grande do Sul, eu vou chegar na Bahia, em Jacobina, vou demorar mais tempo. Então, eu tenho que tomar decisão para onde eu quero ir. Pode rodar o videozinho aí para mim, André, por favor. Não sei fazer também. No celular, não sei não. Vou ligar o meu. Nós estamos com 2 turmas, são mais de 60 pessoas já participando desse MBA, e a próxima turma eu espero que seja esse total, né? Minha meta são 60 pessoas na próxima turma, porque a gente vê o resultado da entrega disso. É o nosso método da Chai dentro de um curso de MBA, para que essas pessoas consigam ajudar na gestão desses cartórios, e que vocês apliquem aquilo que vocês aprenderam. Porque vocês sabem, né, que conosco tem isso. Aprendeu, aplicou, aprendeu, aplicou. Conhecimento parado só ocupa espaço. Então, que vocês coloquem em prática e façam a multiplicação disso dentro do cartório onde vocês estão atuando, beneficiando toda a gestão e evolução desse cartório. Parabéns. Eu acredito que esse curso foi diferente de todos os outros que eu já fiz. E eu até disse isso uma vez. A gente consegue entender o que é uma qualidade, como aplicar ela em cartório, porque é muito difícil. Às vezes você vai fazer um curso técnico de uma ISO 9001, ela está falando muito genérico. E para a gente isso não é importante. Para a gente queria estar ali sabendo como aplicar aquilo no nosso dia a dia. E eu tenho certeza que para nós que estamos formando e para as outras turmas que estão chegando, esse curso foi excelente. Então, queria, em nome da turma, agradecer esse momento histórico que vai ficar na memória, de ser a primeira turma, desbravando essas novas turmas que virão e agradecendo a cada um. Muito obrigada.
Então, eu estou aprendendo a delegar, aprendendo a minha equipe, os meus coordenadores a caminhar junto comigo. E foi algo na gestão do cartório que mudou bastante. E é claro que isso impacta em economia, em satisfação do cliente, satisfação dos colaboradores, motivação deles é outra. Todo mundo da equipe sabe que eu faço esse MBA, que toda reunião geral eu levo alguma coisa. Eu assisti uma aula que eu aprendi isso. Eu vi isso em uma aula, eu queria compartilhar com vocês. Então, toda reunião geral eu levo alguma coisa do meu MBA para a equipe. Quando eu entrei, eu pensei assim, vai me agregar alguma coisa, mas não esperava fosse tanto. É uma caixinha de surpresa cada aula, que tem módulo que solta, mas eu aconselho todos vocês fazerem esse MBA. Está agregando bastante. As aulas eram muito práticas, as aulas eram objetivas e a gente conseguia aplicar o conhecimento já na prática, já no dia a dia, imediatamente após as aulas ou durante o próprio curso, e isso fez muita diferença. Não é um curso que você precisa fazer o curso inteiro para começar a ver resultado. Apesar das aulas serem gravadas, podia parecer que isso tira um pouquinho da questão prática, mas não. A didática utilizada era muito interessante e ela trazia essa questão prática objetiva que a gente já conseguia aplicar isso imediatamente. O grande ponto é o imediatismo. A gente assiste a aula à noite e no dia seguinte já chega no cartório às 8 da manhã com a cabeça com um turbilhão de coisas para implantar. Olha que legal, né? Todos os depoimentos ali dizem a mesma coisa no sentido da aplicabilidade. Aprendeu lá, começa a aplicar. Aprendeu lá e começa a aplicar. Esse MBA, ele... eu tive a ideia de criá-lo porque não existiam gestores de cartório com uma formação de gestor de cartório, né? E às vezes o cartório não consegue contratar a nossa consultoria, né? Que é uma consultoria cara, que é uma consultoria que dá muito resultado, mas nós não conseguimos atender todo o país, né? E eu queria ver de alguma forma se eu poderia ajudar nisso. E daí a gente resolveu criar o MBA ensinando como fazer, né? Como se esse cartório tivesse o seu consultor particular lá, que faz parte da equipe, formado com essas práticas de excelência e testadas já há 18 anos pela CHAI. E daí a gente resolveu convidar vários professores, né? Amigos, clientes, pessoas com muita qualificação, são mais de 30 professores, passando informações a respeito de gestão. Então, são vários temas que são abordados, e com a chancela do MEC, né, esse treinamento. Então, aqui estão os temas: gestão estratégica e pensamento sistêmico, liderança extrajudicial, gestão financeira, gestão de segurança jurídica, gestão de processos e proatividade, atendimento de alta performance, como gerir uma equipe, compliance anti-suborno, economia circular, e no final tem um trabalho de conclusão, onde vocês apresentam, né, um artigo ou um trabalho, um TCC, e foram incríveis os trabalhos da primeira turma, foram fantásticos. E ele é um acesso ilimitado, vocês podem assistir, como o pessoal disse assim, quantas vezes quiser, né? Vai, volta, quer ver de novo a aula, então vocês têm um acesso aí de 12 meses para assistir quantas vezes quiserem. 400 horas de conteúdo, né, certificado pelo MEC, 100% online, e com o acesso aos materiais de apoio que ficam disponibilizados para vocês. E é como se fosse um ChaiFlix, né? Vocês já conhecem o ChaiFlix? Que está lá, uma série, né, da Chai, com todos os conteúdos do MBA para vocês assistirem, maratonarem, né, para ter uma aplicabilidade já no dia seguinte, conforme os depoimentos do pessoal. Então, assiste a aula, aplicou. Então, o doutor André Vilaverde, doutor Ângelo de Chapecó, doutora Caroline Ferri, doutora Bianca Castelar de Faria, doutor Naurican, doutor Lamana Paiva, a doutora Michele, doutor Fabrício, enfim, são 30 professores aí, pessoas super qualificadas. E eu esqueci de dizer ali, né, que eu também sou professora, e que vocês podem aproveitar esse conteúdo dessas pessoas que têm conhecimento magnífico.
Então, aprender no conforto da casa de vocês, né? Estuda no ritmo de vocês, dá para aprofundar conteúdo, voltar, olhar o passo a passo e ir implementando lá no cartório. Professores de referência no assunto, né? São experts, pessoa dentro do segmento de cartórios. Network qualificado, então os líderes e as turmas são maravilhosas, a questão da troca, da informação. Então, vai ter um convite especial aqui, que, né, estamos num momento crucial para os cartórios extrajudiciais. Os cartórios estão passando por uma mudança de era, né? A gente está saindo das questões dos manuscritos e indo para a questão da inteligência artificial dentro dos cartórios. Vai ter uma mudança gigantesca e vocês precisam estar preparados para isso. Os desafios são grandes, mas as oportunidades são maiores ainda. Tudo que acontece de revolução é um grande aprendizado para a próxima etapa. E esse MBA é uma oportunidade perfeita para você se preparar e se destacar. Então, nós vamos iniciar a terceira turma agora, final de julho. A segunda turma está concluindo. E tem um valor diferenciado aqui para vocês que se inscreverem hoje. Hoje, o valor do treinamento é R$18 mil à vista, ou 12 parcelas de R$1.500. Mas, para vocês, vai ter um desconto aí de R$2 mil e R$16 mil à vista, ou 12 parcelas de R$1.333. E daí vocês usam o cupom aí, Aula Magna, que daí vocês vão conseguir esse desconto, porque lá na nossa plataforma está o valor cheio. Então, assim, ó, é uma grande oportunidade, um investimento baixíssimo, R$1.333 é um valor irrisório para o ganho de conteúdo que vocês vão ter. As gurias que estão aqui, que já participaram, façam um coraçãozinho aí para dizer que realmente vale a pena o pessoal participar e que vocês aplicam, né? Catiane, a Ali, a Alexandra, já fizeram, né? As gurias já formaram e realmente ele traz aquilo que a gente ensina, faz na consultoria, ele ajuda vocês a implementar na prática sozinhos e vocês já terem o resultado no dia seguinte da aplicação daquela aula. Então, vale muito a pena. Tem gente que está dizendo, já está na turma nova, Juliana. Exatamente, eu vi, Ju. Coisa boa. Então, assim, participem, venham conosco para essa nova etapa, para esse novo jeito de pensar aí o extrajudicial, para vocês fazerem a diferença nas entregas. Sem falar das nossas conversas, das nossas trocas, para levar valor agregado aí para vocês. Ó, a Marilete também está aqui, já está matriculada, e eu fico bem feliz, assim, com vocês aqui. Essa promoção aqui vai até sexta-feira, então, se vocês precisarem conversar com alguém aí, resolver, Ju e Mari, mandam mais gente aí do cartório, né? Quanto mais pessoas formadas, e vale para a titulação de concurso público também, né? Eles são 400 horas, então vale para a prova de título, para quem está fazendo concurso ainda, ele está gerando valor, está criando mais uma etapa para titulação. Ó, a Neuzinha vai fazer na próxima turma, mas a Neuzinha não perde uma, tá doido, tchê. Queridos, então era isso. Eu queria realmente fazer esse convite para nossa terceira turma, está enorme. O pessoal que já fez aí tem a missão de sugerir, convidar outras pessoas para virem e terem o mesmo benefício que vocês tiveram, e isso vai gerando valor. Eu quero que esse MBA seja um centro de excelência no futuro, onde os titulares venham buscar pessoas formadas nesse curso, que seja pré-requisito para ser substituto de cartório, ou ser gestor de cartório. Então, assim, ó, ele realmente é muito potente. Ele vai fazer a diferença na vida de vocês e na nossa, de ter uma possibilidade de ter um lugar onde os cartórios possam vir buscar pessoas formadas e qualificadas. Que, como vocês falaram lá antes, né, não tem pessoas no mercado formadas em cartórios. Então, a gente quer, no futuro, ter um know-how bem grande com várias pessoas formadas e daí pessoas que trabalhem no dia a dia no cartório aplicando isso que a gente ensina. Tá bom, meus queridos?
Fico bem feliz aí, tomara que venha muita gente. Sérgio lá está com 3 pessoas inscritas, né, Sérgio? Para participar dessa terceira turma. Então, minha meta aí é 60 pessoas e preciso que vocês me ajudem aí a conseguir essa meta, porque a gente vai ajudar muitos cartórios a se desenvolver e se qualificarem. Muito obrigada, desejo uma abençoada semana aí para vocês. O curso tem 12 meses, isso, 12 meses. São 12 meses de treinamento. Cada módulo é liberado, é feita uma provinha. Esse valor, Manuel, é até sexta-feira. Depois ele volta para o valor cheio de novo. Mas só para quem está nessa aula aqui que usa esse cupom aqui, ó, que está na tela, aula magna. Já está nesse prazo de 12 meses, já está o TCC, sim. Ele já está nessa previsão de grade. Mas a gente começa bem antes já da aula do TCC, para vocês já irem organizando até o final do período. Ai, não peguei a última frase dele aqui. Você pode ajudar durante o curso a resolver questões específicas? No treinamento, sim, existe possibilidade de tirar dúvidas. Vocês podem participar de um grupo também do Desafio dos Indicadores, onde a gente também contribui ali. O pessoal nem tinha me dado essa autorização aqui, mas quem fizer a inscrição até a sexta, daí pode participar também do grupo Desafio dos Indicadores, que o Carlos está, que a Alexandra, que está aqui, também participa. Daí pode participar também sem custo adicional, tá bom? Ah, muito bom, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos. Casa cheia, turma cheia. Obrigada, então. Sérgio, até amanhã de manhã, 8 horas, na nossa reunião. Beijo a todos, fiquem com Deus, viu? Tchau.